João capítulo 6, versículo 35, diz assim a palavra do Senhor: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Quando Deus criou o homem, Ele fez com um propósito de relacionamento, para ter um relacionamento com o homem e para viver em perfeita comunhão, em perfeita santidade entre o ser humano e Deus. Mas por conta da desobediência do homem, o pecado entra no mundo e o pecado mancha não somente a vida de Adão e de Eva, que foi o primeiro casal, mas mancharia toda a posteridade, todos os seres humanos que viriam após Adão e Eva foram manchados pelo pecado. Mas ainda no Jardim do Éden, o Deus que desejava ter um relacionamento com o ser humano, providenciou já o resgate do ser humano, trazer o ser humano que se afastou da comunhão perfeita de Deus de volta para perto de Deus. E esse resgate viria através de Jesus. Na plenitude dos tempos, como diz o apóstolo Paulo, Jesus vem ao mundo, nasce de uma virgem e vive nesta terra como 100% homem, 100% Deus, durante aproximadamente 33 anos de vida. E durante 3 anos de sua vida, Jesus exerce o seu ministério. No capítulo que nós lemos, de João capítulo 6, nós já estamos aproximadamente no início do 2º ano do ministério de Jesus. E às vezes pode parecer estranho, porque João tem 21 capítulos. Se no capítulo 6 nós já entramos no 2º ano, o que mais tem pela frente? Isso é porque o Evangelho de João é considerado um evangelho espiritual. A intenção de João no seu Evangelho é demonstrar que Jesus era o Messias, que ele era o Cristo que foi profetizado no Antigo Testamento. Então, mais da metade do Evangelho de João se passa no final da vida de Jesus, porque o objetivo de João é justamente mostrar que Jesus, que veio ao mundo, ele era o Messias, ele era o Cristo esperado pelos judeus. No seu ministério curto de 3 anos, Jesus, quando pregava, meu pai gosta muito de falar isso, a estrutura da pregação de Jesus era baseada em 3 pilares: a pregação, o ensino e a operação de milagres, de sinais, maravilhas, cura, libertação, etc. Uma das principais formas que Jesus utilizava para falar ao povo era através das parábolas. Jesus utilizava de elementos comuns do cotidiano daquela época, porque havia uma questão de comunicação que Jesus precisava atingir. As pessoas que ouviam a Jesus, em sua maioria, eram pessoas simples, humildes, não eram muitos os ricos, não eram muitos os que tinham um diploma na parede, vamos colocar dessa forma. As pessoas eram muito simples, os apóstolos de Jesus, Pedro, Tiago, João, eram pescadores de origem simples. Então Jesus precisava comunicar ao povo uma mensagem através de uma linguagem simples, porque ele precisava atingir o seu objetivo e alcançar o coração das pessoas. Mas isso não era somente para as pessoas que iriam crer. Jesus também falou que falava com o povo através de parábolas por conta das pessoas que não iriam crer. Porque se Jesus utilizasse uma linguagem difícil, as pessoas poderiam ser justificativas. Olha, eu tenho que crer em Jesus. Aí falava que não difícil de nada para ser. Mas Jesus sabe, e percebe que Jesus conhece o coração do ser humano, fala em uma linguagem acessível para que todos possam entender, tanto os que iriam crer no Evangelho, quanto os que não iriam crer no Evangelho. Além da pregação da palavra, principalmente através das parábolas, Jesus também efetuava muitos sinais, muitos prodígios e muitas maravilhas durante o seu ministério. Jesus ressuscitava mortos, Jesus curava cegos, Jesus fazia os mudos falarem, Jesus fazia grandes sinais, libertava os endemoniados, mudava a vida de muitas pessoas. E no texto que nós lemos, de João capítulo 6, ele inicia contando os sinais mais conhecidos, os milagres mais conhecidos que ele efetuou em seu ministério, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus estava com seus discípulos e havia uma grande multidão que o seguia, e a multidão seguia Jesus por conta dos milagres que Jesus operava. E Jesus viu aquela multidão, teve compaixão daquela multidão,
e perguntou aos seus discípulos: como é que a gente vai fazer para alimentar todo esse povo? Porque havia pelo menos 5.000 homens, fora mulheres e crianças, que não entravam nessa conta. Havia 5.000 pessoas naquele momento, e Jesus pergunta aos seus discípulos: como que a gente vai fazer para alimentar todo esse povo? Os discípulos respondem a Jesus que mesmo se eles tivessem muito dinheiro, e mesmo se cada pessoa daquela multidão comesse só um pouquinho, ainda não iria dar, porque era muita gente. André, irmão de Simão Pedro, então aparece para Jesus dizendo que encontrou um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. E pergunta a Jesus: mas o que é isso para tantos que estavam assentados nos ouvindo? E Jesus então vai pegar esses 5 pães e 2 peixes e vai fazer um grande milagre. Vai pegar e vai multiplicar. As pessoas que estavam naquele local não somente comeram, mas se saciaram, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Foi um milagre tão notório na vida daquelas pessoas, foi algo tão visível, tão extraordinário, que se você olhar no versículo 14 de João, capítulo 6, vai nos dizer o seguinte: vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Se o texto terminasse nesse versículo, seria muito bom, porque, como eu falei, o objetivo do Evangelho de João é demonstrar que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cristo. Quando nós lemos esse versículo, fica parecendo que finalmente os judeus estão reconhecendo Jesus como Messias, como profeta, que foi profetizado por Moisés, citado por Davi, profetizado por Isaías, profetizado por Zacarias e tantos outros profetas. Mas quando nós lemos o versículo 15, ele vai nos dizer o seguinte: sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Pode parecer até esquisito, porque se as pessoas estão reconhecendo Jesus como profeta, por que Jesus se ausentou da multidão? Por que Jesus se retirou daquele lugar naquele momento? Isso é porque os judeus não estavam reconhecendo Jesus como Messias, que iria suprir um problema espiritual, que é o problema do pecado. Eles estavam interessados em Jesus como rei por demandas que eles tinham nessa terra, principalmente a demanda da comida, porque era um povo muito simples. Então, um homem que tinha capacidade de multiplicar os alimentos como rei seria extraordinário de ter, porque era a função do rei naquela época prover a alimentação do povo, ainda mais em tempos de necessidade. E a segunda principal demanda que eles tinham era a questão do Império Romano. Israel naquela época era dominada pelo Império Romano. E o povo judeu, muito embora o Império Romano desse uma certa liberdade para os judeus exercerem a sua religião, os judeus não viam com bons olhos a ocupação romana. Sabia que existia um ranço que os judeus tinham, por exemplo, os publicanos, que eram os cobradores de impostos, e de tantas outras classes do Império Romano, porque eles eram oprimidos. Então, eles viam em Jesus essa figura que poderia libertar eles da opressão do Império. Mas Jesus não veio para fazer filantropia, e Jesus não veio para ser político revolucionário. Jesus veio para salvar o seu povo dos seus pecados. E os judeus enxergavam Jesus somente como alguém que iria suprir as suas necessidades terrenas. Mas Jesus veio para suprir as nossas necessidades espirituais. Depois que Jesus opera esse milagre tão conhecido e maravilhoso, a Bíblia vai nos narrar sobre um episódio bastante conhecido também da gente, que é quando Jesus anda por cima das águas. Jesus estava com a multidão e com seus discípulos, e Jesus pede aos seus discípulos para ir para o mar, para o outro lado do mar da Galileia, enquanto Jesus fica em terra conversando com a multidão. Quando Jesus acaba de falar com a multidão, Jesus se retira e vai para o monte orar, e quando ele termina de orar, ele precisa encontrar os seus discípulos que estão no mar. Só que Jesus não pega o barco emprestado, nem Jesus faz aparecer o barco. Jesus anda por cima das águas, enquanto os seus discípulos no meio do mar. Um texto bastante conhecido de todos nós. E muito embora isso seja mencionado aqui em João capítulo 6, do versículo 16 até o versículo 21,
é muito mais desenvolvido no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, do versículo 23 até o versículo 36. Jesus, então, estava com seus discípulos, vai para o outro lado do mar da Galileia, e a multidão que estava com Jesus no dia anterior começa a se perguntar: mas onde é que estava Jesus? Eles começam a procurar Jesus, onde é que ele estava, e acham ele. Isso está narrado já no versículo 25 de João, capítulo 6. E quando eles encontram Jesus, eles vão perguntar: Rabi, quando chegaste aqui? E a partir de agora, Jesus, que sempre falava ao povo através de parábolas, vai deixar isso um pouco de lado e vai mergulhar profundo para falar sobre fé, para falar sobre salvação e para falar sobre a missão que ele tinha nesta terra. Jesus vai responder a eles que perguntaram: quando chegaste aqui? Jesus vai responder o seguinte: na verdade, eu vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Jesus está aqui novamente falando aos judeus que eles estavam procurando pela motivação errada. Os judeus tinham uma demanda terrena e achavam que Jesus era aquele que ia resolver as demandas terrenas. Então eles procuravam Jesus por causa disso. Não era nem por causa do sinal miraculoso de Jesus, mas por causa de um interesse nas demandas que eles queriam ter como resolvidas. Por isso que eu dizer que eles estavam procurando uma comida que perece, algo que vale. E Jesus não veio satisfazer, Jesus veio satisfazer a nossa realização. Essa é a comida que permanece para a vida eterna, que somente Jesus pode dar. Depois, os judeus, no versículo 28, vão perguntar a Jesus: o que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus então vai responder a eles e dizer: a obra de Deus é essa, que creiais naquele que ele enviou. Esse texto de João capítulo 6, basicamente essa seção de versículos, do 22 até o 59, é muito interessante porque Jesus aqui ele vai ser totalmente espiritual. Esse texto não é formado de argumentos que Jesus vai tentar te convencer de que ele é o Messias, de que ele é o pão da vida, de que ele veio do céu. Jesus vai partir do pressuposto do seguinte: se você quer acreditar no que está escrito aqui, é uma questão de fé. Fazer a obra de Deus é crer naquele que Deus enviou, é crer em Jesus, crer que ele é o Messias, crer que ele é o Salvador da nossa alma. Depois que Jesus fala que é uma questão de fé, que eles precisavam crer nele como aquele que foi enviado pelo Deus, os judeus perguntaram a Jesus: que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? O que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Essa pergunta é muito característica dos judeus, porque, eu já falei isso em outras ocasiões, os judeus eram muito apegados aos sinais que Deus operou através da história, especificamente no tempo em que eles estiveram no deserto. Só que eles entendiam os sinais em um plano somente horizontal, esquecendo que os sinais de Deus, além do plano horizontal, existe um plano vertical. Quando Deus opera o sinal, não é somente para fazer algo nesta terra, mas também é para dizer algo sobre ele, sobre o que ele quer, sobre o que ele pensa. E nós sabemos que Deus fez uma promessa a Abraão, e o povo de Israel era o povo escolhido, era a nação na qual Abraão seria o pai dela. Abraão foi o pai da descendência dos... Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó teve 12 filhos que se tornaram as 12 tribos de Israel. Era um povo eleito. Durante 400 anos aproximadamente, Israel foi cativo do Egito, era a grande potência de Israel, todos nós conhecemos da história. Mas chegou o momento em que Deus decidiu livrar o seu povo da escravidão do Egito. E para isso Jesus chamou um homem que, muito embora fosse hebreu,
ele cresceu nos palácios egípcios, que era Moisés. Deus chamou Moisés para ser o libertador de seu povo da escravidão do Egito. Nós todos conhecemos a história. Moisés chega para Faraó, Faraó não deixa o povo embora. Deus então vai começar a mandar as pragas do Egito, os israelitas vão sair do Egito, os egípcios vão atrás, perseguem os hebreus, e Deus abre o mar, foi um grande sinal que Deus operou através daquele tempo. E depois que o povo hebreu definitivamente sai da escravidão do Egito, eles começam uma peregrinação pelo deserto que demoraria 40 anos. Em Êxodo capítulo 16, se você tem a sua Bíblia perto de você, abra ela, por favor. Os hebreus começaram a sua peregrinação pelo deserto. E eles perceberam que na jornada pelo deserto iria haver fome, iria haver sede. E eles começam a murmurar contra Moisés e contra Arão. Mas na verdade eles estavam murmurando era contra Deus. Não havia um cenário de fome, porque senão a reclamação de Deus seria justa. Mas eles estão vendo que o tempo não vai ter comida, não vai ter mantimento para a gente. Eles começaram a sofrer por antecipação e por a liderança que Deus havia colocado sobre eles, que era Moisés e Arão. Em Êxodo capítulo 16, no versículo 3, vai nos dizer: E os filhos de Israel disseram-lhes a Moisés e a Arão: Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos assentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até nos fartar, porque nos tens tirado para este deserto, para matar-nos de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá o sexto dia, que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhe cada dia. Deus então vai fazer uma promessa ao povo de que iria prover a alimentação deles através do maná, que é a providência de Deus. E, como eu falei, quando Deus opera o sinal, sempre existe o plano horizontal e o plano vertical. No plano horizontal, quando Deus quis enviar o maná ao seu povo, Ele queria mostrar ao seu povo que era Ele que iria sustentar ele durante toda essa jornada no deserto, e não as comidas do Egito, não as comidas de Faraó. Deus queria matar a fome do povo, sustentar o povo, e esse era o plano horizontal do sinal, que era o maná. Mas faltava o plano vertical. E qual é o plano vertical quando Deus decide mandar o maná? Está no versículo 4 que nós lemos. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Deus não estava somente interessado em saciar a fome do povo. Deus queria testar a obediência do povo à palavra dele. E para isso, Deus estabeleceu duas regras básicas para que o povo pegasse do maná. A primeira regra é que eles deveriam pegar o maná naquele dia, a porção que ele e sua casa precisavam, e eles deveriam comer no mesmo dia. O maná da segunda-feira não era para ser comido na terça, porque na terça haveria outro maná. A cada dia Deus ia renovar a provisão. Essa era a primeira regra, não deixa todo dia. A segunda regra que Deus estabeleceu é em relação ao sábado. Na sexta-feira, o povo pegaria o maná em dobro, para comer na sexta e para comer no sábado. E no sábado, o povo não poderia sair para procurar o maná, porque isso seria fazer uma obra. E Deus já havia estabelecido o sábado para ser guardado pelos judeus, era a lei do Senhor. Então, essas eram as duas regras que Deus estabeleceu para que o povo pegasse o maná. Deus então vai cumprir a sua parte, ele manda o maná. Isso está no versículo 14 de Êxodo capítulo 16. Vai nos dizer: E alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros: O que é isto? Essa expressão, o que é isto, no hebraico, é o que nós conhecemos como maná. Por isso que esse alimento, essa provisão de Deus
tinha esse nome de maná, porque maná significa o que é isto. Era algo que Deus havia mandado, porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Quando Deus estabelece essas duas regras, cumpre-se o plano horizontal do sinal do maná e também cumpre-se o plano vertical, que é a questão da obediência do povo. Quando Deus cumpre a parte dele, mandando maná, agora é hora de ver a resposta do povo. E acredite se quiser, o povo israelita quebrou as duas regras que Deus estabeleceu. O povo pegava o maná e deixava no outro dia. Quebraram a primeira regra, que Deus havia falado, é para comer no mesmo dia. Eles também quebraram a segunda regra, porque eles iam lá no sexto dia, vamos colocar na sexta-feira, e pegavam o maná em dobro. Ok? Chegavam no sábado e comia da sexta. Ok? Mas no sábado eles saíam de casa para procurar o maná. Só que isso era proibido, porque o sábado precisava ser guardado, santificado a Deus. Eles não poderiam operar nenhuma obra, porque essa era a lei de Deus, a guarda do sábado. Então eles quebraram as duas regras que Deus estabeleceu. Então cumpriu-se o plano horizontal do sinal, cumpriu-se o plano vertical. Deus deu o diagnóstico lá no céu, a desobediência do povo. Isso é vital para nós entendermos o que Jesus quer dizer aqui nessa passagem de João capítulo 6. Quando o povo fala essa questão do maná, Jesus vai responder o seguinte, no versículo 32 de João capítulo 6. Na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Por que Jesus diz essas palavras? Como o diagnóstico de Deus chega que o povo era desobediente, não somente nessa ocasião do maná, mas o povo israelita desobedeceu a Deus por diversas ocasiões, Deus fez com que o povo andasse no deserto por 40 anos, porque, se nós olharmos geograficamente, entre o Egito e a Terra Prometida, que era Canaã, demoraria mais ou menos 40 dias, um pouco mais, um pouco menos, por conta da quantidade de gente. Mas Deus fez o povo peregrinar por 40 anos no deserto. Por que Deus fez isso? Porque o povo era desobediente. Deus fez o povo andar em círculo durante todo esse tempo, porque Deus matou um por um das pessoas que entraram no deserto. Quem entrou na Terra Prometida foi Josué, Caleb e os filhos, aqueles que nasceram no deserto. Os pais, os que saíram do Egito, todos morreram por conta da desobediência a Deus. E por isso que Jesus está dizendo aqui, o pão do céu é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. O maná era algo enviado de Deus, mas ainda que Deus tenha enviado o maná ao povo judeu, ao povo hebreu, o povo morreu pela desobediência, pelo julgamento divino. Jesus, assim como o maná, ele veio do céu. O maná, ele choveu do céu. Jesus não choveu do céu e Jesus também não caiu do céu. Jesus estava no céu e desceu do céu. Mas quando Jesus desce do céu, assim como o maná, ele dá vida ao mundo, porque as pessoas comeram o maná e não escaparam do julgamento divino. Quando nós cremos em Jesus, o pão da vida, que morreu por nós, Jesus não somente nos dá uma vida boa nesta terra, não dá somente uma vida abundante nesta terra, mas Jesus nos livra do julgamento divino do inferno, porque todos nós nascemos destinados ao inferno. E quando nós cremos em Jesus, que é o pão da vida, ele nos livra do julgamento que nós haveríamos de receber por parte de Deus, que seria a condenação eterna. Por isso que Jesus é superior, por isso que isso era uma espécie de sombra para aquilo que Jesus iria operar. Jesus é o verdadeiro pão do céu, porque ele dá vida ao mundo e ele nos livra do julgamento divino. Jesus nos livra do inferno, da eterna condenação. Os judeus, então, depois que Jesus explica isso, vão perguntar, dizer novamente a Jesus: Senhor,
dá-nos sempre deste pão. Eles achando que era algo físico, pão realmente visível aos olhos. E Jesus agora, que já tinha mergulhado profundo no Antigo Testamento, vai mergulhar mais uma vez profundo para falar sobre fé, sobre salvação e sobre a sua missão nesta terra. Jesus vai dizer o seguinte: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Quando Jesus fala isso no versículo 36, contudo não credes, esse é o diagnóstico que Jesus faz sobre o povo. Lembra? Quando Deus opera o sinal, há o plano horizontal e o plano vertical. Quando Jesus operava um sinal em seu ministério enquanto estava na terra, isso tinha um propósito. Isso aliviava o fardo das pessoas, isso beneficiava as pessoas, a cura beneficiava as pessoas eram libertas, mudavam de vida, socialmente voltavam a ser aceitas, como foi o caso dos leprosos, como foi o caso daquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Ela não foi somente curada de um mal da saúde, mas também foi restabelecida socialmente. Então, havia um plano horizontal dos sinais que Jesus operava, mas também havia um plano vertical. E qual é o plano vertical dos sinais que Jesus operava em seu ministério? Para nós entendermos o diagnóstico que Jesus deu no versículo 86, adianta um pouquinho a sua Bíblia para João capítulo 10, para nós entendermos melhor o que Jesus quer dizer. Em João capítulo 10, Jesus começa falando o seu famoso sermão do bom pastor, que o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, que o ladrão não vem senão a matar, a roubar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Depois que Jesus fala isso, chega o tempo da festa da dedicação, que é uma festa judaica. E os judeus abordam Jesus, isso está escrito em João capítulo 10, versículo 24, e os judeus perguntam a Jesus: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-o abertamente. Se você é realmente o Messias que estava por vir, fala para a gente com todas as palavras: eu sou o Messias, eu sou o Cristo, eu sou o que foi profetizado no Antigo Testamento. E a resposta que Jesus dá aos judeus que indagam Jesus acerca disso, no versículo 25, é: eu já vos tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Esse é o plano vertical dos sinais que Jesus operava em seu ministério. Jesus não precisava falar abertamente: eu sou o Cristo, porque os sinais que ele operava já testificavam de seu caráter messiânico. Esse é a dimensão vertical dos sinais que Jesus operava. Ou seja, se está demonstrada a dimensão horizontal dos sinais que Jesus operava e a dimensão vertical do sinal, o diagnóstico de Jesus no versículo 36 de João, capítulo 6, é a incredulidade do povo. Lembra no Maná, Deus queria ver a obediência ou não do povo. O diagnóstico de Deus foi a desobediência. Em Jesus, o diagnóstico que ele faz é a incredulidade do povo. E Jesus continua dizendo: tudo o que o meu Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, Jesus está falando que a missão dele era para que nenhuma daquelas pessoas que o Pai deu a ele se perdesse. É para isso que Jesus veio.
Mas como assim as pessoas que Deus deu a Jesus? Voltando em João capítulo 10, quando Jesus fala que as obras dele testificam da sua messianidade, Jesus vai continuar dizendo: as obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim, mas vós não credes. Por que essas pessoas não criam em Jesus, em suas palavras e nos sinais que ele operava? Jesus nos dá a resposta: vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as e elas me seguem. As pessoas geralmente costumam inverter essa ordem. As pessoas acham que nós somos pessoas neutras diante de Deus e quando nós cremos, nos tornamos ovelhas, e se nós não cremos, aí nós não somos ovelhas. Mas não é isso que Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo o seguinte: vocês nunca vão crer. Por que vocês não vão crer? Porque vocês não são minhas ovelhas. Se vocês fossem as minhas ovelhas, vocês ouviriam a minha voz, ouviriam o Pai que ensinou vocês, vocês creem em mim, e eu seria o Messias de vocês. Mas vocês não creem, porque vocês não são minhas ovelhas. Esse é o diagnóstico que Jesus faz, é a incredulidade do povo, porque eles não eram das ovelhas que Jesus veio de fato morrer. Então, o que Jesus quer dizer aqui no versículo 36? Já nos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Jesus está falando: eu posso pregar aqui para vocês o resto da minha vida. Eu posso falar com parábolas, posso falar sem parábolas, posso falar abertamente, posso falar misteriosamente, eu posso operar diversos sinais na frente de vocês, porque vocês nunca irão crer, porque vocês não são das minhas ovelhas. Eu vim para salvar as minhas ovelhas. Então, Jesus fala que esta é a missão dele e a responsabilidade que as ovelhas, somos nós, temos é a seguinte, versículo 40, que todo aquele que vê o Filho, crê nele, tenha a vida eterna. A nossa responsabilidade é crer em Jesus. Por isso que eu falei que, para nós entendermos toda essa passagem, nós temos que entender que tudo isso é uma questão de fé. No versículo 29, Jesus nos disse: a obra de Deus é crer naquele que ele enviou. No versículo 35, Jesus vai dizer: quem crê em mim nunca terá sede. No versículo 40, novamente vai dizer que todo aquele que vê o Filho e crê nele terá a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Mas então você poderia ver essa explicação profunda que Jesus fez e dizer: agora sim o povo vai crer, agora aquele coração de pedra vai se transformar num coração de carne e eles vão começar a crer em Jesus. Mas não foi isso que aconteceu, porque o diagnóstico já estava dado. O povo era incrédulo. No versículo 41, murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? E quando Jesus ouve essa pergunta, ele, a princípio, parece que não responde. Porque ele responde no versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, venha a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Jesus está querendo dizer novamente nesta passagem de que eles não eram ovelhas. E se eles não eram ovelhas do aprisco de Jesus, eles não iriam crer, porque para nós crermos em Jesus salvificamente, Deus precisa nos levar a Jesus. Jesus vai nos dizer aqui: só pode se achegar a Jesus aquele que o Pai o leva. E Jesus veio para isso, para que todos aqueles que o Pai deu a ele não se percam, mas que tenham a vida eterna crendo em Jesus. E só é possível crer em Jesus quando você é ovelha de Jesus.
É por isso que nós não éramos neutros antes de encontrarmos Jesus. Nós sempre, os que creem em Jesus hoje, nós sempre fomos ovelhas. Nós só estávamos dispersos, fora do aprisco de Jesus, perdidas, mortos em nossos pecados, em nossos delitos. E Jesus, o bom pastor, um dia gritou em nosso ser. E nós ouvimos a voz do bom pastor, nós conhecemos a voz do bom pastor e passamos a seguir o bom pastor, que é Jesus. Isso que é salvação, é isso que Jesus explica nessa passagem. Então, as pessoas que estavam murmurando com Jesus, não entendendo por que Jesus estava falando que ele veio do céu, sendo que eles tinham visto Jesus crescer. Jesus, como diz o nosso meu amigo pastor Reinaldo, era filho da irmã Maria, era filho do irmão José. Eles achavam que isso era uma questão terrena, mas Jesus está falando, só pode vir a mim aquele que o Pai o trouxer. É uma questão de fé. Crer que Jesus desceu do céu é uma questão de fé. E Jesus continua dizendo: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus Cristo está falando de seu sacrifício na cruz. E somente por conta desse sacrifício de Jesus na cruz, porque nós temos acesso à vida eterna em Cristo Jesus. Porque um dia ele morreu por nós. O bom pastor deu a vida por nós, as suas ovelhas. E é por isso que nós estamos aqui. E você poderia novamente dizer: agora que Jesus mergulhou mais profundo, agora eles vão crer. Mas eles não creem. No versículo 52 vamos dizer: disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Achando que era uma questão simplesmente literal. E Jesus vai responder o seguinte: na verdade, vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer deste pão viverá para sempre. Quando Jesus acaba de pregar esse sermão tão rico, tão profundo, algumas pessoas vão dizer para Jesus, no versículo 60, duro é este discurso, quem o pode ouvir? No texto que nós lemos, eram os judeus que estavam disputando com Jesus. Mas quem fala que o discurso está duro não foram os judeus, não foram os fariseus, não foram os gentios, não foram os samaritanos, não foram os saduceus, não foram os escribas, não foram os romanos, não foram os chefes da sinagoga, os mestres da lei. Quem falou que o discurso de Jesus estava duro foram os seus discípulos, que disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Jesus então vai responder perguntando: isso nos escandaliza? Imagina se vocês vissem o Filho do Homem retornar ao céu para o lugar onde ele estava antes. Imagina se eles presenciassem um sinal tão maravilhoso da parte de Jesus. Será que eles iriam crer? Porque eles viram uma pregação de Jesus e eles estavam achando a mensagem dura, amarga. E assim também somos nós. Às vezes nós ouvimos certas mensagens e pensamos: a mensagem está dura, o pregador está azedo, o pregador está amargo. Mas na verdade, duro não é a mensagem, duro não é o pregador, a pregação. O pregador não está amargo não, irmão. Duro é o nosso coração. Amargo está o nosso coração, que rejeita em ouvir a verdade de Deus.
Jesus vai nos dizer no versículo 63, as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Na pregação fiel do Evangelho, ou o mundo se converte, ou o mundo nos odeia. A verdade, o homem não aceita ouvir a verdade. O homem não aceita escutar que está errado, que está em pecado, que está morto. O homem natural não consegue aceitar a verdade que é pregada. Os judeus, por exemplo, quando ensinar para Estevão, e dizer para Estevão, você pregou aí, a gente simplesmente discorda de você, mas segue aí o seu caminho, a gente segue o nosso e tal, vamos respeitar um ao outro. Mas não foi isso que os judeus fizeram com Estevão. Quando Estevão pregou as palavras de espírito e vida de Jesus, os judeus foram tomados de um ódio tão grande que apedrejaram Estevão, mataram ele com pedras, de uma forma violenta, brutal. E qual foi o crime de Estevão? Foi pregar a verdade. No nosso coração, ele reluta em ouvir as verdades do Evangelho. É por isso que Jesus vai dizer, as minhas palavras são espírito e vida. Então, duro não é o discurso, duro não é a mensagem, duro é o nosso coração, duro está a nossa fronte em obedecer a Deus. Amargo está o nosso coração e não as palavras de Jesus. Quando Jesus fala isso para aquelas pessoas, Jesus vai dizer, as palavras que eu vos disse são espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem. Quem são essas pessoas que não creem? São as ovelhas, que são as pessoas que não são as ovelhas de Jesus. Esses são os que não creem. E o apóstolo João acrescenta no versículo 64, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir ao Pai, ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Os discípulos reclamam que o discurso está duro, que Jesus está batendo demais. E no versículo 66, esse discípulo de Jesus toma uma atitude. Vai nos dizer a palavra do Senhor. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Os discípulos de Jesus abandonaram Jesus, porque Jesus disse a verdade. Jesus deixou um pouco de lado as parábolas que falava com elementos do cotidiano, mensagens simples e não menos importantes, muito pelo contrário, as parábolas são riquíssimas em entendimento da palavra de Deus. Mas quando Jesus deixa um pouquinho de lado as parábolas e mergulha fundo na pregação do Evangelho, a primeira reação que os discípulos de Jesus têm é dizer que Jesus estava sendo duro demais, pesado demais. E Jesus vai dizer para eles, ninguém pode vir a mim se por meu Pai não for concedido. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Há alguns de vós que não irão crer. Os discípulos abandonam Jesus. E Jesus agora vai virar para os 12 apóstolos e vai perguntar a eles, querem vós também retirar-vos? Vocês também querem dar para trás? Querem abandonar a mim também no meio do meu ministério? E Pedro, cheio do Espírito Santo, vai responder a Jesus, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pela fé, Pedro creu que o Jesus, o filho da irmã Maria, o filho de José, era o Filho de Deus, o Messias que foi profetizado. Isso tudo é uma questão de fé. Por essa palavra, Pedro demonstrou que era uma ovelha de Jesus, porque ele creu que Jesus era o Messias. E é este Jesus que eu estou pregando para você nesta noite. Um Jesus que não está interessado, sinceramente, não está interessado em agradar você, não está interessado em amaciar o seu ego. Jesus está interessado em salvar a sua alma, porque se você não entregar a sua vida a Jesus, você vai para o inferno. Não há esperança para você. O bom pastor nessa noite está te chamando. Se você nessa noite
ouviu a pregação do Evangelho, você ouviu a voz do bom pastor ecoando no seu coração. E se você ouviu e conhece a voz do seu pastor, essa é a prova de que você é ovelha de Jesus. Nessa noite, eu faço um apelo a você que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Jesus quer salvar eternamente a sua alma. Jesus não quer te dar uma vida boa somente nessa terra. Jesus quer te dar uma peregrinação boa nessa terra. Mas Jesus, acima de tudo, quer te dar, conceder vida eterna. No céu haverá um lugar marcado para você. E a sua função nesta noite, e o que Jesus requer de você, é que você creia no bom pastor, que um dia deu a vida por suas ovelhas, e hoje ele te chama para a vida eterna.